Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida, Jesus ressuscitou, aleluia. Meus irmãos, estamos nas oitavas de Páscoa e que alegria, porque o Senhor caminha conosco, Ele ressuscitou. Vamos começar fazendo a oração do Regina Coeli para este tempo pascal, que substitui o Ângelus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai-vos e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, nós vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos os prazeres da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegue lá o seu tratado, para que nós possamos fazer as orações dos exercícios espirituais, o Veni Creator e o Ave Maristela. Venha, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte, viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dai-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao seu Filho ressuscitado, Paráclito e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maristela. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra ao bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. E que alegria, meus irmãos. Nós estamos no 6º dia dos nossos exercícios espirituais, dentro dos 12 dias preliminares do desapego do espírito do mundo. E hoje nós meditaremos sobre as máximas de Jesus Cristo 1. Para meditarmos esta meditação, a sugestão da leitura
no Evangelho é de São Mateus, capítulo 6, versículo do 19 ao 33. Repetindo mais uma vez, São Mateus, capítulo 6, do 19 ao 33. Que você possa pegar depois da nossa meditação para ler e assim ajudar também a meditar. Neste evangelho, o Senhor fala sobre o tesouro no céu, o olho-são. E ele diz que o olho, ele é a luz do corpo. Um olho-são, um corpo iluminado. Um olho mau, o corpo em estado de trevas. Meus irmãos, precisamos compreender que os olhos são as janelas da alma. Então, tudo aquilo que nós vemos prejudica a nossa alma. Que você possa ir pegar depois e meditar a respeito deste Santo Evangelho. Voltando-nos então para a meditação do livro dos exercícios espirituais da Fraternidade Arca de Maria, diz assim: as bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade, exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e as atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Anunciam as bênçãos e as recompensas, já obscuramente adquiridas pelos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Essa recitação se encontra lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1717. Resolutamente devemos seguir Jesus, pobre, casto, obediente, manso e humilde. Humilde de coração e dócil à vontade do Pai, cheio de fome e sede de santidade, opondo-nos diretamente ao maligno e a exemplo de Maria Santíssima. Procuremos só os bens deste mundo, se estes nos forem úteis aos deveres de nosso estado. Bem-aventurados os pobres de espírito, que imitando Jesus se despojam das coisas terrenas para adquirirem as riquezas do amor de Deus e os bens do céu. Bem-aventurados seremos se com paciência suportarmos as consequências da pobreza. Se vivermos desprendidos das próprias posses, mesmo que essas nos sejam permitidas. Veja bem, aqui fala a respeito da pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como adquirir a pobreza? Como imitar a pobreza de Jesus na nossa vida? Às vezes as pessoas pensam que porque se anda de chinelo é pobre, porque se toma café dentro de um copo de pomarola, se é pobre. Meus irmãos, a pobreza vai muito além. Um espírito pobre vai muito além dessas coisas externas. Porque afinal, eu conheço pessoas pobres que usam roupas de marca, que se extrapolam, que fazem 1001 coisas para só usar roupa de marca. Então,
A pobreza não está na quantidade de valor que eu tenho, se eu tenho ou se eu não tenho. Por exemplo, um irmão de rua pode ser uma pessoa avarenta de espírito. Então, meus irmãos, a pobreza de espírito vai muito mais além daquilo que os nossos olhos podem ver. Veja bem que a pobreza de espírito é buscar desprender-se dos bens desta terra. E os bens desta terra são muitos, muitos. Às vezes nós queremos almejar coisas que não são coisas do céu. A pobreza de espírito é aquele que busca as coisas do alto, as coisas do Senhor, as coisas de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo tomou a pobreza como um grande bem, escolhendo-a para si e legando-a a todos os seus discípulos. Não nos deixemos levar por desejos ambiciosos, inúteis, de adquirir riquezas. Deus deve bastar. Satisfaçamo-nos com os bens que a sua divina providência nos dá. Desprendamos o coração na abundância e nas privações. Sejamos resignados e alegres e agradecidos ao Senhor. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você passa provações na sua casa? Às vezes não é possível comprar, talvez, uma carne naquele dia. Depois você vai poder comer, mas naquele dia. Aquela privação muitas vezes te traz um estado de raiva, te traz um estado de agonia. E é disso que o Senhor está falando. Precisamos ser alegres e resignados e agradecidos na provação. Quando você tinha e não tem naquele momento. E o que você vai fazer? Viver murmurando? Viver irritado porque não tem? Porque não pode dar um calçado para o filho naquele momento? Porque não pode comprar aquela roupa que gostaria naquele momento? Porque não pode desfrutar, talvez, de comer alguma coisa diferente naquele momento? Vai viver brigando? Ou vai ser agradecido? Obrigado, Senhor, porque eu já tive. Hoje eu não tenho. Mas eu te louvo e te bendigo e sei que o Senhor providenciará para amanhã o que eu preciso. Agradecer a providência que o Senhor te dá hoje, para esta hora. Veja bem, às vezes escolhemos as coisas erradas, não sabemos guardar. Uma mãe e um pai de família. Esses provedores da casa, porque hoje a mulher também trabalha, né? Esses provedores da casa. A mulher quer fazer lá o seu cabelo. Para fazer o cabelo custa R$200. E o filho está precisando de um sapato, porque só tem um. A mulher, dentro daquilo que é a vaidade, escolhe, então, arrumar o seu cabelo, que não tem tanta necessidade assim. Dá para ficar assim. Ela escolhe arrumar o seu cabelo e deixar de lado o sapato que o filho precisa, porque ele necessita mesmo, só tem um e aquele já está, como diz, abrindo a boca, né? A boca de jacaré, como o povo diz. E ela escolhe fazer o cabelo. Vaidade. A busca desses bens terrenos e não os do céu. Nesta hora era preciso o quê? Mortificar-se, abster daquilo para dar para o filho aquilo que ele necessita. Então,
Nós precisamos ter um olhar além. Não sei porque eu me fiquei tanto aqui, mas é isso que nós precisamos então observar na nossa vida. A pobreza, quando amada, transforma-se em grande riqueza espiritual. Assim afirma São Francisco de Sales. Segundo este mesmo santo, na sua obra Filoteia, devemos amar o pobre e a pobreza, praticando-a mesmo no meio das riquezas. Olha que lindo, dá para praticar a pobreza no meio da riqueza. Eu conheço pessoas que são ricas e são pobres de espírito. Devemos amar o pobre e a pobreza, praticando-a mesmo no meio das riquezas, despojando-nos de parte delas para ajudar o outro. Temos também que ser mais pobres que os pobres, assumindo uma atitude de serviço perante os necessitados, vivendo plenamente a caridade cristã. Ser pobre que os pobres, assumindo uma atitude de serviço. Aquele que é pobre de espírito assume uma atitude de serviço, lavando o pé do outro. Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Contra o egoísmo, devemos nos imbuir do Espírito de Jesus, que é imensa caridade. Imitando a exemplo de Maria Santíssima, não procuremos os nossos direitos, mas sim o direito do outro. Desta forma, teremos paciência, benignidade. Não haveremos de ser invejosos, ciumentos, nem movidos por ambições desmedidas e sentimentos de ira. As pessoas bondosas não só alcançarão a felicidade eterna na outra vida, mas já nesta terra gozarão de uma grande paz. Diz lá na palavra do Senhor, lá no Salmo 36, versículo 11. Como são queridos de Jesus o que tem um coração manso. Ao receber toda sorte de ofensa, de calúnia, de perseguição, não se irritando com aqueles que os maltratam ou injuriam. São Bernardo afirma: a mansidão é a flor da caridade. E por sua vez, São Francisco de Sales conclui: a mansidão o homem nos seus deveres para com a sociedade humana, o passar por cima de todo o sofrimento. A perfeição da mansidão consegue-se juntando a ela a paciência. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Veja, a mansidão é a flor da caridade. A mansidão é a flor do amor. Quantas vezes nós nos levantamos em um estado de ira, de irritabilidade. São Francisco vem falar que a mansidão aperfeiçoa o homem. São Francisco de Sales, nos seus deveres à sociedade humana. É preciso pedir esta mansidão, a virtude da mansidão, para ter um coração manso, não buscar os próprios interesses, unir-se à dor do outro, saber sofrer sem ficar esperneando a todo tempo, ser manso, aceitar muitas vezes aquilo que vem. Por exemplo, aceitar esse momento que nós estamos vivendo. A mansidão consiste também em aceitar ficar neste isolamento, porque neste tempo agora é necessário. É preciso ser manso. Senão, já pensou, você vai ficar num estado de irritabilidade dentro da sua casa, machucar os seus? De que adianta?
Então, a mansidão é a flor da caridade. Bem-aventurados que choram e desejam a justiça. Primeiramente, meus irmãos, choremos pelos nossos próprios pecados. E depois, esforcemo-nos para adquirir as virtudes e nelas perseverar. Ao contrário dos mundanos, que até precisar de conversão e julgam ser exagerado tudo o que ensina a nossa santa religião, tenhamos, pois, sincera fome e sede de santidade. Bem-aventurados os que choram e desejam a justiça. Veja que diz aqui que primeiro precisamos chorar os nossos próprios pecados. Não querer desagradar ao Senhor, não querer machucá-lo, não querer ferir mais uma vez, ferir aquele corpo chagado e santo. Toda vez, meus irmãos, que nós pecamos, nós ferimos ao Senhor mais uma vez. E quantas vezes nós não sentimos dor de nossos pecados? Quantos não sentem um arrependimento na pele de verdade? É preciso chorar por esses pecados, ter fome e sede de santidade, desejar esta justiça, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Desejar uma justiça, mas uma justiça divina, porque Ele, de fato, é o justo juiz que vem para nos salvar. Peço para que você possa, neste momento, inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para fazermos a oração deste dia de hoje. Vou fazer pausadamente e você poderá então acompanhar. Oração. Mãe de misericórdia, Mãe de misericórdia, ajudai-nos a despojarmos-nos totalmente ajudai-nos a despojarmos-nos totalmente de tudo o que nos prende à terra, de tudo que nos prende à terra, que nos desapeguemos de nós mesmos, que nos desapeguemos de nós mesmos, sobretudo, a a fim de que sejamos compassivos e mansos para com o próximo. Fazei nossas as vossas lágrimas. Senhora das dores, dai-nos um intenso desejo de em tudo sermos despojados e transformados em amor. Mais uma vez, Senhora das dores, dai-nos um intenso desejo de em tudo sermos despojados e transformados em amor. Amém. Jaculatória de hoje. Pegue aí, meu irmão, a sua caneta, o seu papelzinho, para que você possa adotar esta jaculatória. É algo que nos ajuda a ficar ruminando tudo isso que nós ouvimos agora durante todo este dia, né? Então, essa jaculatória é para que você possa aí balbuciar durante o dia, né? Ficar repetindo várias vezes. Coloque lá na tua geladeira, lá no teu escritório, lá na capa. Tem gente até que escreve na mão, né? Bom, o importante é lembrar. Vou repetir, vou falar e repetir novamente. Maria Santíssima, as lágrimas do arrependimento e dos santos desejos. Maria Santíssima, dai-nos as lágrimas do arrependimento e dos santos desejos. Também vou colocar a jaculatória lá no meu status,
Se você não conseguiu acompanhar e escrever, de lá você vai conseguir observar. Você possa compartilhar, meu irmão, minha irmã, esta live no Instagram, no Facebook, divulgar para mais amigos, para que nós possamos fazer bem estes exercícios espirituais e nos consagrar e renovarmos a nossa consagração no dia 13 de maio. Também é possível ouvir pelo WhatsApp esta meditação. Você pode procurar lá no particular 961124874. Meus irmãos, salve Maria Puríssima, sem pecado concebida, um santo dia.